Bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado mais uma vez por você nos deixar entrar na sua casa, no seu trabalho, no conforto do seu lar, ao lado da sua família, de todos os seus amigos. Fique conosco até às 9h40. Às 9h40 vem o Padre Leonardo Silveira com Tempo de Esperança. E logo depois, 10 da manhã, o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. 10 da manhã e 10 horas da noite também. Nós estamos falando agora ao vivo para 23 capitais brasileiras e mais de 2.200 cidades em todo o território nacional. E é muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter a sua audiência. Boa segunda-feira para todo mundo. Vamos começar com o futebol, o Campeonato Brasileiro, mais uma rodada disputada. E a gente vai acompanhar agora os gols da rodada do fim de semana do Campeonato Nacional e você já está vendo aí na sua televisão. Olha o jogo aí que abriu a rodada, né? Este jogo aí do Palmeiras contra o Santos saiu na frente e o Palmeiras foi buscar o gol de empate com Flaco Lopes. Aí você já está vendo o Flamengo marcando com Pedro, belo gol inclusive, né? O Flamengo contra o Vasco ontem no Maracanã. De pênalti, Jorginho fez 2-0 o Flamengo. E aos 38 minutos a reação do Vasco da Gama. O Vasco reagiu com Renan e Hugo Moura também marcou de cabeça. 2-2 placar final no Maracanã, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Agora Internacional e Fluminense, esse jogo foi em Porto Alegre. O Internacional fez 1-0 com o Bernabéi e o Alejandro vai fazer 2-0 para o time gaúcho. Placar final, aproveitando o rebote, 2-0 Internacional. São Paulo e Bahia, o jogo foi em Bragança Paulista. São Paulo estava ganhando por 2-0 com o Arthur e o Ferreirinha, que abriu 2-0. E aí o Bahia foi buscar o gol. O Bahia empatou, o São Paulo fez 2-1 no segundo tempo. O Ferreirinha vai fazer 2-1 para o São Paulo de cabeça. Aliás, um belo gol, né? E o Bahia vai empatar com o Eric, também de cabeça, no rebote. 2-2, placar final. Na Arena, olha a neblina, já no primeiro lance do jogo, o Atlético Paranaense que buscou o gol contra o Grêmio. Segundo tempo também, o Grêmio teve esse chute perigoso aí. O placar final foi 0-0 na Arena para Atlético Paranaense e Grêmio de Porto Alegre. Mais um lance aí da partida, bola tirada em cima da linha, mais uma vez o Everton tira e tirando o sufoco ali, né? Agora no Mineirão, sábado à noite, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Gol do Galo, 1-0 Atlético, Minda marcou, 2-0 com Maicon cobrando pênalti, 3-0 com Cassieira e o Cruzeiro diminuiu cobrando pênalti Caio Jorge, placar final 3-1 para o Galo, quebrando essa sequência de vitórias do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro. Agora a classificação: Palmeiras 33 pontos, o Flamengo com 27, só que o Flamengo tem um jogo a menos, 13 contra 14 do Palmeiras. Fluminense tem 26, o São Paulo 24, o Atlético Paranaense 23 é o quinto colocado. Depois vem Bahia, Red Bull Bragantino, Coritiba na oitava posição com 19, vitória. O Botafogo com 17 pontos ganhos, a próxima página. O Galo, Internacional, Vasco da Gama, Grêmio com 17, Cruzeiro 16, Santos 15, zona de rebaixamento, Corinthians com 15, Mirassol com 12, que ontem ganhou do Corinthians por 2-1. Remo 11 pontos e o Chapecoense, lanterna do campeonato, com 8 pontos ganhos. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante para todos nós. Ele foi médico, surfista, seminarista e está ganhando um filme. A vida dele vai para as telonas, porque ele foi médico, como eu disse, surfava e entrou para o seminário. E teve uma vida inteira muito, mas muito mesmo, dedicada a Cristo. É por isso que a vida de Guido Schaffer vai para o cinema. Tem reportagem, coloca no ar. Para
praia, surf e muita juventude pela frente. É difícil mensurar a fé de um jovem que largou tudo para seguir uma missão e com apenas um objetivo: concretizar a vontade de Deus. A história do venerável Guido Schaffer, o jovem seminarista carioca falecido em 2009, candidato a ser santo, virou um longa-metragem que começou a ser rodado em março deste ano, na Cidade Maravilhosa, com uma superprodução. Achei importante esse filme. Primeiro eu conversei com a Suzana, gostei muito dela, da conversa que tivemos, vi que era uma pessoa que eu poderia confiar, porque a gente sempre teve preocupação de que um filme pudesse desvirtuar a história dele, a personalidade dele, e ele está em processo de beatificação, né? Mas conhecendo a Suzana, eu vi que ela teria todo o zelo em manter o mais possível a autenticidade da história dele. Eu preciso contar essa história de forma muito fiel à essência dessa história, que é ótima e que é envolvente e que é cinematográfica já. E aí fui atrás de um grande roteirista, que é o nosso roteirista, que é o roteirista ativo de maior bilheteria do Brasil, que é o Paulo Cursino. Depois disso eu fui atrás do Jaime Monjardim, que é um grande diretor, que o nome já fala por si, né? E de uma produtora, que é a Camisa Listrada, com a qual pudesse me associar, que é uma produtora que entrega, né, grandes produções aí há anos. Foi aqui nesta paróquia, na zona sul do Rio de Janeiro, que o jovem Guido descobriu a sua missão. E foi através de um santinho como este que o filme foi idealizado. O Guido, eu posso dizer que ele manifestava no modo de viver a santidade, que é a opção, a escolha que nós temos a partir do nosso batismo. O Guido pisava a terra e tocava o céu. Nossa, o Guido transbordava Deus, então era assim muito gostoso ficar ali escutando, né, conversando e aprendendo um pouco mais de Deus com ele, porque não era só uma vivência assim de oração em casa. Ele orava muito, ele se punha muito na presença de Deus, mas ele levava Deus aos outros através dos grupos de oração, né, através do trabalho de caridade dele. Aqui, na Santa Casa da Misericórdia, foi onde o Guido exerceu a sua profissão de médico. E nós viemos aqui conferir os bastidores da gravação do filme. A gente vai fazer as cenas, o meu maior desafio é justamente ir no simples, naquilo que era natural para ele. Então tudo que ele fez foi porque ele fez natural. Ele não fez para ser santo, ele não fez para ser herói, ele não fez para ser um super-homem, era totalmente o contrário. As filmagens reproduzem a infância do anjo surfista, carreira, sua paixão pelo surf, seminário e sua vocação por cuidar do próximo e principalmente dos mais pobres. Eu acredito muito na fé, acredito muito que a gente tem que dar exemplos, né? Falar do bem, falar da fé, falar das pessoas. Porque na minha vida o Guido surgiu como sendo, de repente, até um ponto de partida para outras coisas para mim. Eu acho que a gente conta uma história de uma pessoa que, de repente, dedica toda a sua vida ao próximo. E isso no mundo de hoje, eu acho que é todo o exemplo que a gente precisa, alguém se dedicar ao próximo. A direção do Jaime Monjardim já diz tudo, né? Sobre o filme Guido. Surfista, tá vendo aí a imagem dele surfando, né? Foi seminarista também, formado em medicina, ajudava a quem precisava, sem pensar em ser santo, como disse aí, né, o ator que o representa no cinema, e escolheu viver intensamente em Cristo, né? Eu fico imaginando aqui, pensando, assim, quando apareceu ela aí, a mãe, né, a Dona Maria Nazaré, o orgulho dela pelo filho que teve, pelo filho que ela colocou no mundo. E o orgulho da irmã, enfim, de toda a família. A gente aguarda, as filmagens estão apenas começando, vem toda a fase de acabamento, depois vem toda a fase de lançamento e a gente vai assistir mais um filme brasileiro com muita qualidade, não tenham dúvidas disso. Guido, venerável Guido Schaffer, lá no Rio de Janeiro. Muito bem, vou continuar aqui porque agora a gente vai falar das temperaturas, né, pelo Brasil. Jabotão dos Guararapes em Pernambuco. Aliás, o que choveu em Recife continua chovendo, né, na Grande Recife, fica na região metropolitana do Recife, coladinha a Recife, né? Jabotão dos Guararapes.
29 graus a máxima hoje, Belém do Pará, sol entre nuvens com chuva prevista também, 27 graus. Alô, Belém do Pará, bom dia. A próxima cidade vai aparecer aí para você na sua televisão é Manaus, capital do Amazonas, também com chuva nesta segunda-feira. 28 graus a temperatura máxima prevista para Manaus. Curitiba nos acompanha pelo canal 16.1, tempo fechado hoje, segunda-feira, na capital dos paranaenses, 21 graus. O dia começou gelado em Curitiba, 12 graus. Goiânia, capital de Goiás, com temperatura de 30 graus a máxima prevista. De acordo com os institutos de meteorologia, sol ainda não apareceu em Goiânia, hein? Tá nublado em Goiânia, a bela capital dos goianos. Muito bem, voltamos. E agora a gente vai voltar com a Suelen Rodrigues, direto de Maringá. Suelen não falou comigo agora há pouco, mas agora tá ok o áudio dela. E a taxa de desemprego é o nosso assunto agora, que voltou a subir. Ô Suelen, e esse casaco aí, tá frio em Maringá? Bom dia, boa semana. Bom dia, Dilson, para você e a todos que nos acompanham nesse início de semana, que começou mais fresquinho aqui em Maringá, 19 graus. Mas é bom, né, pegar um pouquinho o friozinho neste comecinho de semana. E falando sobre a taxa de desemprego, o IBGE divulgou essa semana, né, o índice do desemprego do primeiro trimestre deste ano, que conta aí janeiro a março de 2026, que ficou em 6,1%, né, um aumento aí de 0,3% em comparação com o trimestre anterior, que contou de outubro a dezembro de 2025, que havia ficado com 5,8%. Mesmo com o aumento, Adilson, é importante destacar que esse índice é o menor já registrado de um primeiro trimestre desde 2012, que os especialistas falam que é comum, né, começar o ano com essa alta devido aí ao encerramento dos contratos temporários, né, realizados no final do ano após o período de festas, e que mesmo com esse aumento também os trabalhadores continuam aí com o rendimento em alta, né? Então é considerado estável esse aumento, né? O cenário é considerado equilibrado, porém devemos ficar atentos aí aos próximos índices dos próximos meses para ver se essa desaceleração vai continuar. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Suelen. A Suelen volta daqui a pouco com mais informações ao vivo conosco aqui, direto da região noroeste do estado do Paraná. Hoje é segunda-feira, você tem um compromisso aqui na TV Evangelizar, você sabe disso, né? Toda segunda-feira, a partir das 5h30 da manhã, as pessoas já começam a chegar no Santuário de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, para a Noite de Louvor. É o maior grupo de orações do Brasil, gente. Sensacional. Transmissão ao vivo para todo o Brasil. E você não pode perder. Hoje, convidados especiais, hein? O padre Patrick Fernandes e a cantora Clayra Coutinho. Então você já sabe, hoje às 19h aqui na TV Evangelizar, você tem esse compromisso marcado. Não perca o maior grupo de oração da TV brasileira. 19h, os portões abrem às 5h30. Venha, você que é de Curitiba e região metropolitana. E você que está acompanhando a gente em qualquer lugar do Brasil, não deixe de sintonizar aí na TV Evangelizar. Daqui a pouco a gente vai voltar com a seguinte informação, seríssima, né? Aliás, é uma preocupação das autoridades médicas, o HPV e o filhão e a filhona, adolescente, eles já se vacinaram contra o HPV? A gente vai tratar desse assunto daqui a pouco, não saia daí. Intervalo, imagens de Caruaru, Pernambuco, que nos acompanha pelo canal 43.1, 9h09, horário de Brasília. Já voltamos. Estamos de volta. Você vê imagens de Engenheiro Beltrão, região centro-oeste do estado do Paraná. Engenheiro Beltrão nos acompanha pelo canal 31.1. Belas imagens de Engenheiro Beltrão. Próspera, Engenheiro Beltrão. 9h13 pelo horário de Brasília, e nós voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil nesta segunda-feira. Por falar em Engenheiro Beltrão,
engenheiro civil. Engenheiro Beltrão foi um engenheiro civil aqui no estado do Paraná, um dos colonizadores da região noroeste do estado do Paraná, região centro-oeste do estado do Paraná. Por isso recebeu essa homenagem, esta cidade que leva o nome dele, Engenheiro Beltrão. A engenharia constrói prédios, casas, ruas e pontes. Uma ponte prometida há mais de 40 anos no estado do Paraná. Entrava governo, saía governo, entrava governo, saía governo. Maquetes e mais maquetes, comícios, promessas de campanha e nada. A ponte que liga Matinhos a Guaratuba, duas grandes cidades do litoral do estado do Paraná. Finalmente saiu do papel, foi inaugurada no fim de semana. Nossa reportagem acompanhou e você vê agora, coloca no ar. Uma festa colorida, fogos, luzes, drones e muita gente acompanhando de perto. A inauguração da ponte de Guaratuba movimentou o litoral do Paraná durante a noite. Que a gente para muito tempo para atravessar a balsa, né? E eu creio que a ponte vai ser um acesso mais liberal, né? Precisava dessa ponte, é maravilhoso. Mas antes do espetáculo à noite, o dia já era histórico. A programação no feriado do Dia do Trabalhador começou à tarde, na cabeceira da ponte, com a presença de autoridades e moradores. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior abriu a cerimônia e destacou a importância da obra para o desenvolvimento do estado. E a importância dessa ponte, ela já traz resultados econômicos. Nós estamos com mais de 40 edifícios sendo levantados aqui em Guaratuba, além daqueles tantos que já estão acontecendo na praia, na cidade de Matinhos, e, obviamente, a geração de emprego, comércio forte, restaurante sendo aberto, pousadas sendo abertas, hotéis sendo abertos. A ponte tem 1 km e 200 metros de extensão, custou 400 milhões de reais, uma obra de 2 anos. Mais do que números, é um sonho de 40 anos, que finalmente se tornou realidade. A ponte liga Guaratuba a Matinhos e põe fim a uma espera antiga. No pico dos trabalhos, mais de 1.000 pessoas atuaram diretamente na construção. A obra também impactou a economia, com reflexo de mais de 360 milhões de reais no Produto Interno Bruto do Paraná. E é uma obra, disse ao governador, que vai deixar um legado enorme para o estado do Paraná, na educação, na saúde. Nós estamos entregando uma das obras mais esperadas da história do Paraná. O ferryboat começou em 1960 e 66 anos depois nós estamos entregando uma das obras mais importantes da infraestrutura da história do Paraná. A cerimônia teve momentos simbólicos, entre eles a bênção com o padre Reginaldo Manzotti, que marcou a entrega oficial da ponte. Abençoai, Senhor, esta ponte, a cidade de Guaratuba, a cidade de Matinhos. Abençoai, Senhor, todos os que por aqui passarem. São 4 faixas de tráfego, ciclovia e passagem para pedestres. Antes, a travessia dependia do ferryboat, serviço prestado há 60 anos. Agora, com a ponte, o trajeto ficou mais curto. O tempo caiu de cerca de 30 minutos para poucos minutos de carro. A mudança impacta diretamente o dia a dia e o turismo. Só na última temporada, milhões de pessoas passaram pelo litoral paranaense. Os nossos pais e avós sonharam com esta obra. E por ela ser uma obra emblemática no estado do Paraná, ela representa o conjunto de obras que foram construídas em todo o estado do Paraná e em todas as nossas regiões. E foi depois de toda essa programação que a noite voltou a ser protagonista. Com a ponte liberada, o que se viu foi uma mistura de curiosidade, alegria e alívio. Uma obra que muda o caminho e também a rotina de quem sempre esperou por esse momento. É o nosso sonho sendo realizado, finalmente. Sem dúvida, o sonho de todos que moram no litoral do estado do Paraná. São mais de 40 anos esperando essa obra. Sabe o que é sair ano, entrar ano, eleição, campanha atrás de campanha, promessas e mais promessas não cumpridas? Finalmente saiu do papel e está aí. Em 2 minutos, um automóvel sai de um município e entra no outro. Antes, demorava até 1 hora. Eu sou exemplo disso, que há 15 dias eu demorei 3 horas na balsa, na fila da balsa. Tem temporada que as pessoas esperam 2 horas, 1 hora
E é assim. Agora não, em 2 minutos sai de Matinhos e chega em Guaratuba ou vice-versa. Progresso para o litoral do estado do Paraná. E essa imagem é ao vivo, né? Ao vivo. 9h18, horário de Brasília. Imagens ao vivo da ponte de Guaratuba liberada para o tráfego. A gente faz agora um giro pelo Brasil. Roda a nossa vinheta. A gente fala das inscrições do Enseja 2026, que começaram hoje e seguem abertas até o dia 15 de maio, exclusivamente pela internet na página do participante. O exame é voltado para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular e querem obter certificado do ensino fundamental ou médio. A participação é gratuita, ninguém paga nada, mas quem faltou à edição anterior, sem justificar, precisa pagar uma taxa de ressarcimento. A prova está marcada para o dia 23 de agosto deste ano, será aplicada em todo o país, com questões objetivas e redação também. O Enseja. A pessoa precisa de um certificado, né, de um diploma, né, para arrumar um emprego, para facilitar, até para subir o salário na firma. Precisa se qualificar e o Enseja é para isso também. Deixa eu falar de um assunto muito sério agora, que muitos pais não se dão conta, infelizmente. Porque se deixar para a meninada, a Suelen já está aqui conosco e a gente vai conversar sobre esse assunto. Se deixar para a meninada, a adolescência nem sabe o que é isso. É obrigação da mãe, obrigação do pai, levar o jovem para a vacinação contra o HPV. A importância da vacina. Não é isso, Suelen Rodrigues? Bom dia, Dilson, novamente. É isso mesmo, né? Mesmo aí com a busca da vacina contra o HPV, que atingiu, né, um patamar histórico aí nos últimos 5 anos, referente aí à cobertura vacinal, né, segundo um relatório da Unicef, né, um ponto positivo aí para o Brasil em relação à campanha. Mesmo assim, ainda precisa levar os jovens para vacinar, mesmo o relatório trazendo esse dado positivo. Ó, entre as meninas, Adilson, o crescimento aí da cobertura vacinal nos últimos 5 anos passou de 79% para 86%. Já para os meninos, né, teve um crescimento mais significativo ainda, olha, de 40% para 74% nesse mesmo período, né, de 2021 a 2025. Esse aumento é importante, né, pois o HPV é um dos principais responsáveis aí por cânceres, principalmente o câncer do colo do útero, né? Então é importante aí fazer a vacinação entre os jovens. Câncer do colo de útero. Aliás, o dado do Ministério da Saúde, estava lendo esses dias, né? O ministro da Saúde estava falando sobre esse assunto. A previsão é que para daqui a entre 5 e 10 anos, a gente zera o índice ou os números de câncer de colo de útero no Brasil. Sabe por quê, né? Por causa da vacinação contra o HPV. Veja que maravilha. Já fomos campeões mundiais de câncer de colo de útero e a vacinação vem diminuindo esses números no país. E a gente vai zerar, tomara, né? Se for se vacinar. Aí entra a participação do cidadão também. Mudar de assunto agora, falar de geração de empregos no Brasil. O Brasil gerou 228 mil empregos com carteira assinada no mês de março. Os números foram divulgados pelo CAGED. Com o resultado, o país já acumula 613 mil vagas formais no primeiro trimestre deste ano. Nos últimos 12 meses, foram mais de 1.200.000 novos empregos e o total de trabalhadores com carteira assinada chegou a 49 milhões, o maior nível já registrado. Esse resultado mostra a continuidade da recuperação no mercado de trabalho, com saldo positivo em grande parte dos estados brasileiros. 228 mil empregos formados com carteira assinada, empregos gerados com carteira assinada no mês de março. Os dados foram divulgados no fim de semana pelo CAGED.
Uma parada rápida, a gente volta daqui a pouco com muito mais aqui no nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. A gente aproveita e agradece a sua audiência em qualquer lugar deste país. Obrigado de coração. Como, por exemplo, a você que mora em Alagoinhas, na Bahia. Olha a imagem de Alagoinhas aí, ao vivo. 9h23, horário de Brasília. Nós já voltamos. Manaus, ao vivo, capital do Amazonas. Manaus, um abraço para você de Manaus. 8h27, horário de Manaus. 9h27, horário de Brasília. E nós voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Você sabe que o que tem de clínicas clandestinas pelo Brasil, praticando irregularmente a profissão na medicina e em vários outros setores da medicina, não é brincadeira, né? Pois bem, Curitiba lançou a Patrulha da Vida e da Saúde para combater justamente essa irregularidade, para fiscalizar essas clínicas que praticam coisas erradas em relação à saúde de muita gente. O Sérgio Júnior tem os detalhes e conta para nós. A Prefeitura de Curitiba lançou a Patrulha da Vida e da Saúde. A iniciativa tem foco na fiscalização de clínicas irregulares e no combate a práticas clandestinas. A ação reúne a Guarda Municipal e a Secretaria de Saúde em uma atuação integrada. O objetivo é intensificar a fiscalização a partir de denúncias e reforçar a segurança nas unidades de saúde da capital. Serão no mínimo 4 viaturas da Patrulha da Vida e da Saúde espalhadas por Curitiba. Um exemplo, se a vigilância sanitária identificar uma clínica clandestina de aborto, a patrulha ela é acionada. Em casos de denúncia também. Quando um profissional da saúde for agredido no seu momento de trabalho, a patrulha também é acionada. Um projeto pensado na proteção de quem vai nascer e também de quem salva vidas. Ela vai funcionar nos moldes da Patrulha Maria da Penha, que funciona muito bem, salvando as mulheres de qualquer forma de agressão na cidade de Curitiba. Os 4 guardas municipais vão atuar com rapidez e acionar a Patrulha da Guarda, a viatura da Guarda nas regionais mais próximas da área de atendimento. A medida também foi justificada pelo aumento de ocorrências nas unidades de saúde. Em 2025, foram registrados 42 casos de agressão a profissionais. Neste ano, até agora, já são 14 registrados. O profissional de saúde está muito atento à assistência, né? Mas o ambiente hostil, aos pontos vulneráveis, é aí que a guarda vai entrar, para nos ajudar a ter um ambiente seguro, tanto para a população quanto os profissionais que estão ali. A iniciativa também foi acompanhada por representantes da sociedade civil. Entidades como a Casa Provida, que ampara mulheres gestantes indecisas, defendem que a medida pode ampliar o acolhimento e o apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade. Aqueles que, infelizmente, tentam contra a vida e a vida inocente, com certeza agora ficarão um pouco mais, digamos assim, sabendo que existe um perigo de que poderão ter que responder diante disso. E todas as iniciativas que venham do poder público, a nível regional, a nível local, como da prefeitura, sempre será algo muito bom para nós. E estávamos precisando, né? O que tem de problema com clínicas clandestinas, não só em Curitiba, não só no estado do Paraná, no Brasil, vira e mexe é notícia, né? Na internet, no rádio, na televisão, com clínicas que praticam irregularidades. Se você souber de uma clínica irregular na sua cidade, denuncie a sua prefeitura, denuncie a Secretaria Municipal de Saúde. No caso de Curitiba, ligue para o telefone 153. Vamos falar agora da NASA. Tem uma ferramenta da NASA. NASA é a agência espacial lá dos Estados Unidos, que recentemente colocou o homem próximo da Lua mais uma vez. Esta ferramenta está chamando a atenção, essa daí, porque permite escrever o seu nome usando imagens reais da Terra vistas do espaço. O recurso se chama Your Name in Landsat, seu nome no Landsat. Funciona assim: ao digitar o seu nome, cada letra é formada por fotos de satélite,
como rios, desertos, florestas e geleiras também. Registradas pelo programa Landsat, que monitora o planeta há mais de 50 anos. Além de montar o nome, a ferramenta também mostra de onde veio cada imagem do mapa. Ou seja, você consegue ver exatamente em que lugar do mundo aquela foto foi capturada ou captada. A ideia viralizou já nas redes sociais, porque mistura ciência com interação e educação, aproximando o público das imagens espaciais de forma mais criativa. Eu fico imaginando como seria Adilson, né? Com essas imagens via satélite aí. Como seria o nome do nosso diretor Ciro, né? Bonito também, né? Muito bem. Né, Ciro? Meu diretor preferido. Você sabe o Santuário de Fátima, lá em Portugal? Um dos lugares mais visitados do mundo. Ainda bem, né? Pois bem, Padre Reginaldo Manzotti lançou uma ação especial para os fiéis, para que enviem nomes, intenções, pedidos, agradecimentos também, né? Pedidos de oração. E esses pedidos serão levados até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima durante a peregrinação de Pentecostes. Mande então as suas mensagens, as suas intenções, apontando agora a câmera do seu celular, a câmera do seu telefone para o QR Code que está aparecendo aí na sua televisão. E entregue os seus pedidos. Qualquer dúvida, acesse também no tvevangelizar.com.br, tvevangelizar.com.br. Pedidos e agradecimentos. Esse é o Santuário de Fátima, lá em Portugal, gente, lá em Portugal. Você sai de Lisboa e vai até a cidade do Porto. No meio do caminho fica o Santuário de Fátima. Lindíssimo o lugar, lindíssimo. É difícil em alguém chegar aí e não sair transformado, né? O nome do santuário aí é Ermida, lá em Fátima, em Portugal. Então mande as suas intenções que o Padre Reginaldo Manzotti vai levar para você, tá bom? Aliás, hoje, 19h, aproveitando aqui mais uma vez, fazendo o reforço aqui para você não esquecer, 19h tem o nosso Noite de Louvor. Maior grupo de oração da televisão brasileira com convidados especialíssimos hoje, a participação do Padre Patrick Fernandes e da cantora Clara Coutinho. Não perca, ao vivo para todo o Brasil, 19h. Às 5h30, os portões já estarão sendo abertos para você de Curitiba e região metropolitana. Venha agradecer, principalmente. A gente pede e agradece. Na verdade, a gente mais agradece do que pede, né? Noite de Louvor. Venha hoje e você, de qualquer lugar do Brasil, vai acompanhar ao vivo aqui na TV Evangelizar. O Padre Leonardo Silveira já está pronto para o Tempo de Esperança, que começa daqui a pouco. Né, Padre? Tudo bem? Boa semana, bom dia. Bom dia, Dilson. Boa semana para você e para toda a sua audiência aí também. Prazer falar contigo. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. Estamos no mês de maio, mês mariano, né, Padre? Mês todo especial para todos nós, né? Pois é, mês mariano, mês do meu aniversário. Olha que coisa chique também. Então tem que falar mais do disso, que especial, né? Mais do que especial. Pois é, e Maria é a mãe da esperança. Então, para a gente aqui do Tempo de Esperança, é um tempo realmente, assim, muito especial, muito significativo, porque a gente caminha com ela todos os dias. Que legal, e agora esse legal. mês, mais do que nunca, né? Qual é o tema hoje, Padre? Hoje nós vamos justamente começar a visitar o Magnífica, que é aquele canto de Nossa Senhora, e vamos falar de que Deus é santo. Esse é o tema de hoje. Olha que tema especial. A nossa próxima atração, então você não saia daí, Tempo de Esperança com o Padre Leonardo Silveira e logo depois o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação conosco. Recife, imagens para a gente ir embora. Aqui é Olinda, lá embaixo, lá no final é Recife. Ó, que maravilha, lugar bonito, linda, Recife, canal 47.1. Um abraço, gente, aproveite bem a sua segunda, fiquem com Deus, até amanhã.